Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí análise do jogo Internacional 7, Santos 1. Foi um verdadeiro passeio, um verdadeiro chocolate, uma goleada histórica, né? A maior goleada do Campeonato Brasileiro, uma goleada humilhante. O Inter realmente atropelou o Santos. Foi um verdadeiro atropelo. O Santos não teve poder de reação, o Santos não teve poder de indignação. 7-1, 4 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo e um gol de desconto aí de honra para o Santos. 7-1, a maior goleada em brasileiros do Santos, né? Igualando aí em 2005, o Santos perdeu para o Corinthians pelo mesmo placar. Então, realmente foi algo histórico o que aconteceu esta tarde no Beira-Rio, uma vergonha histórica do Santos, onde não se salvou ninguém, não se salvou ninguém. O Santos não jogou bola, só um time jogou bola, que foi o Internacional, com grande destaque para o Alan Patrick, o craque do jogo, joga fácil. Não marcaram o Alan Patrick e deu no que deu. Deu no que deu. Não bastou 3 zagueiros e o Santos levou um verdadeiro passeio no Beira-Rio. Internacional logo a 1 minuto, né? Teve o azar aí, o Keivson, um gol contra bizonho do Keivson. O Inter com o Wanderson numa escapada pelo lado esquerdo, só cruzou e o Keivson meteu para dentro do seu próprio gol, 1-0. Inter começa dominando a partida, o Inter dominou completamente o primeiro tempo. O segundo tempo, o Santos até teve alguma coisa, mas foi um domínio total do Colorado, uma atuação impecável do Internacional, comandado pelo Alan Patrick, mas que teve outros jogadores de destaque também, como por exemplo o Wanderson, como por exemplo o Ener Valencia, que grande atacante, que grande centroavante, fez 2 gols e perdeu mais uns 2 ou 3. Tá? A pior derrota da história do Santos no Brasileirão, como eu falei antes. E o Wanderson, um atacante perigoso, estava inspirado o Wanderson numa escapada pela esquerda, bate no Keivson e já começa 1-0 a 1 minuto de jogo. Muito participativo o Wanderson. Aos 13 minutos, um golaço do Alan Patrick num erro de Dodô, erro bizonho do Dodô, né? Deu um passe aí pro Alan Patrick, que é um ex-menino da Vila, diga-se de passagem, e está fazendo um ano extraordinário no Internacional. Pois é, esse presente dado pelo Dodô, o Alan Patrick ainda corta um defensor do Santos e mete de cobertura sobre o goleiro Vladimir. O Santos começa mal e terminou pior ainda, errando muito, desfocado, perdidaço em campo, desorganizado em campo. E logo 3 minutos depois, né, o Ener Valencia perde o gol cara a cara com o goleiro, tenta dar uma de cobertura também e não consegue, a bola passa por cima do gol. Primeira chance do Santos, em escanteio aí, cabeçada de Rincon, Rocher defendeu. Aos 19 minutos, o Ener Valencia não perdoou, faz o terceiro aí, mas estava impedido, né? Estava impedido. Alan Patrick, maestro do time do Internacional, foi o grande nome da partida, mas teve outros nomes também, né? O próprio Arangues jogou muita bola, o Maurício também, que perdeu gols. Aos 26 minutos, o Ener Valencia faz o terceiro gol, firme e rasteiro, um chute, e o 4-0 sai logo em seguida aí com o Wanderson pela esquerda, bateu cruzado. 4-0 no primeiro tempo e o Santos desnorteado, o Santos não sabia o que estava acontecendo no Beira-Rio. E ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, quase que o Maurício faz o quinto ainda, né? Quase que faz o Inter fazia gols aos borbotões e não recuava. Seguia em frente, seguia em frente. E o segundo tempo continuou nessa batida, continuou nesse ritmo. O Inter atacando e até que aos 8 minutos do segundo tempo, o Bustos de fora da área, um chute fraco até certo ponto, faz 5-0. Eu acho que o Vladimir, não vou dizer que levou algum frango, não foi nenhum frango, mas que dava para defender algumas bolas, né?
Eu tenho certeza que se tivesse o João Paulo no gol, não teria tomado 7. Poderia ter tomado 3 ou 4, mas não seria 7. Então, Vladimir tem culpa no cartório também. O time também não ajuda, né? O time também não ajuda. Só o Inter jogou, só o Inter jogou. O Santos vinha com alguns ataques tímidos, mas que não levava a grande perigo à área colorada. Eu não sei se o Rocher fez alguma defesa importante, né? Uma defesa difícil não. E uma atuação realmente impecável do Internacional, uma atuação de gala do Colorado, o Santos completamente batido, desorganizado, atônito em campo, né? Aos 13 minutos teve o lance do Marcos Leonardo, que meteu uma bucha no travessão, né? E aos 15 minutos o Valência faz 6-0, uma pancada do atacante colorado Ener Valencia, um dos nomes dessa partida também. Aos 30 minutos, o Luiz Adriano faz o 7º gol para completar essa goleada implacável do Colorado no primeiro toque de bola do centroavante colorado, numa roubada de bola do Pedro Henrique, mais um vacilo da zaga, mais um dos tantos vacilos da zaga do Santos, o Santos sem poder de reação e sem poder de indignação, principalmente. Tudo que chuta no gol entra, é só chutar que entra. E aos 34 minutos, o gol de honra do Santos através de Maxi Silveira, descontando após a cobrança de um escanteio, né? Estava no lugar certo, na hora certa e com muito oportunismo faz aí o gol de honra do Santos. O Inter muito inspirado, o Inter dominador. O ataque do Inter até então era o pior do campeonato. Meteu 7 no Santos. Santos perdido, Santos muito fragilizado. O Inter abre 5 pontos da zona de rebaixamento, sobe muito, está na zona da Sul-Americana. Mas o que tem que ser destacado, e isso o técnico Marcelo Fernandes vai ter que corrigir urgente, é que esse sistema defensivo do Santos não funcionou hoje. Apesar de ter 3 zagueiros, não funcionou. Atuação assustadora do Santos. O Santos segue na zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 30 pontos. O Inter subiu para a 12ª colocação com 35 pontos. Portanto, a zona de rebaixamento tem o Vasco com 30, o Santos com 30 na 18ª colocação e os 2 últimos que já estão rebaixados praticamente, o Coritiba e o América. Portanto, os gols foram marcados por Keivson contra Alan Patrick, Ener Valencia 2 vezes, o Wanderson, o Luiz Adriano e o Bustos. E o Maxi Silveira fez o gol de honra para o Santos. Na quinta-feira tem jogo tanto do Inter como do Santos. O Inter visita o Vasco e o Peixe recebe o Coritiba. A atuação dos jogadores do Santos, do Internacional, não preciso nem falar, porque todos atuaram bem. Tá? Com destaque aí para Alan Patrick, para Ener Valencia e também para o Arangues. Eu gostei também da atuação do Alan Patrick, Wanderson e o Ener Valencia, né? Foram os 3 grandes destaques do Internacional, mas o Maurício também deu a sua colaboração. A atuação do Santos, eu acho que ninguém escapa, né? Talvez o Marcos Leonardo, que acertou a travessão, o Maxi Silveira, que fez o gol, né? O Rincon, que deu a assistência, né? O resto, por amor de Deus, pelo amor de Deus, né? O Vladimir bateu, levou, não pegou nada. 3 jogos do Vladimir, 13 gols. É impressionante, gente, é impressionante. O Basso errou quase tudo, entregou o gol também, né? O Joaquim perdido no jogo. O Dodô entregou um gol de forma bizonha, tá? E foi uma avenida, Outra avenida foi o Lucas Braga, mais uma avenida aí, a maioria dos gols aconteceram nas costas dele. E o Rincon pouco marcou, mas apareceu no ataque. Tentou aparecer no ataque. O Dodge pouco apareceu, o Nonato também, e ainda por cima levou um amarelo. Lucas Lima e Fernandes sumido no jogo. O Keivson fez gol contra e se perturbou durante toda a partida. Júnior Caissara, nem sei se jogou, mas entrou. Júnior Caissara entrou, mas fez absolutamente nada. O Júlio Furch, bom passe para o Marcos Leonardo, né? E mais nada.
O Max Silveira fez o gol de oportunismo, tá? O Marcos Leonardo pelo menos acertou o travessão num balaço aí, numa das melhores chances aí do Santos. E o Marcelo Fernandes errou em tudo. Errou em tudo na escalação, por ter colocado o Dodge, que pouco apareceu, né? E na estratégia, na postura dos jogadores, não teve força de reação nenhuma o time do Marcelo Fernandes nesta vergonha histórica do Santos. 7-1 fica cravado no dia em que houve a homenagem para o maior jogador do mundo, o Rei Pelé, estava simbolizado na camiseta, mas o Rei Pelé, se estivesse vivo, tenho certeza morreria de vergonha dessa atuação catastrófica do Santos. Foi o que eu vi do jogo, quero ouvir a sua opinião, o que você achou de Internacional 7, Santos 1. Coloque nos comentários. A todos, uma boa noite, beijo no coração, joinha sempre e te inscreve no canal. Fique com Deus.